Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando neste domingo a festa da Transfiguração do Senhor e a mensagem principal desta festa é exatamente uma mensagem de esperança, porque antes de ser crucificado, de passar pela paixão e morte, ele se transfigura diante de alguns apóstolos para mostrar que a última palavra é dele e que ele, além de ser vencedor, nos concede a sua vitória, e há um projeto para nós que se chama vida eterna com ele, com um corpo glorioso ressuscitado, transfigurado como o que ele mostrou no Monte Tabor para os seus apóstolos. Então, uma mensagem de esperança e que nos aponta a nossa meta, para que nós não nos percamos em meio às dificuldades e cruzes da vida. Porém, dentro deste primeiro domingo, nós estamos no ano vocacional, dentro do mês de agosto, mês vocacional, e nessa primeira semana dar-se destaque à vocação sacerdotal. E por isso gostaria de fazer uma reflexão ligada a esta vocação, que, como todas as outras vocações, tem os seus desafios altos e baixos, e que também recebe aquela palavra do Pai que diz para escutar o Cristo e segui-lo. E nesse domingo, particularmente, eu gostaria de fazer a mesma meditação que fiz na sexta-feira passada, que foi o dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, mostrando o desafio que é viver esta vocação, e não que essa vocação seja melhor do que as outras também têm seus desafios. E ao falar o que eu vou falar hoje, eu não falo para você sentir pena e nem para vitimizar os sacerdotes, de forma alguma. Nós não fomos obrigados a escolher a nossa vocação, a seguir o caminho que nós seguimos. Nós trilhamos dando o nosso sim, o nosso consentimento. Então, nós não somos vítimas. Até porque hoje tem uma moda das pessoas se fazerem de frágeis e vítimas para poder conseguir a simpatia dos outros, né? Então, eu não estou fazendo isso, eu não estou procurando simpatia de ninguém, não estou vitimizando os sacerdotes, nem a mim próprio. Mas o meu objetivo é tirar um pouco daquela visão muito romântica, poética, cheia de floreios que a gente faz quando fala do sacerdócio. Assim como fiz em algumas homilias atrás, a respeito do papel da mãe, que às vezes a gente idealiza tanto o papel da mãe e esquece que são mulheres que acertam, que erram, assim como o pai. A gente idealiza tanto o papel do pai e esquece que o pai é um homem com qualidades e defeitos. E se você idealizar demais esses papéis, você acaba cobrando demais que aquela pessoa tenha um desempenho que ela não é capaz de ter, porque ela tem limites. Então a gente faz isso com as mães, a gente faz isso com os pais, mas também a gente faz isso com os sacerdotes. Idealiza demais e acaba cobrando demais de uma pessoa humana dentro da sua vocação. Por isso, o objetivo desta homilia é desconstruir essa idealização e falar um pouco do mundo real,
sem colocar muitos floreios. Então, o sacerdócio, como todas as outras vocações, tem seus desafios, tem alegrias e tristezas. E, inclusive, recentemente, Padre Marcelo Rossi ficou conhecido, ele mesmo declarou que passou por um período de depressão. A mesma coisa, Padre Fábio de Mello também disse que teve dificuldades dentro da questão da depressão. Também, se não me engano, o próprio fundador da comunidade Canção Nova, Padre Jonas Abib, também enfrentou períodos de depressão. Então, aqui nós vemos que o sacerdócio não é poesia, não é uma coisa idealizada, ou seja, são homens que têm também suas fragilidades e que muitas vezes acabam sofrendo e está se tornando comum de depressão. E não é porque eles não rezam, não é porque eles não têm espiritualidade, é porque o cansaço do dia a dia é um desafio para o sacerdote, é porque existem as desilusões no exercício do sacerdócio, as situações que vão desgastando, o estresse das coisas que o sacerdote precisa dar conta, do corre-corre ao qual o sacerdote é submetido, a própria solidão que o sacerdote vive. É uma pessoa muitas vezes solitária e que vai havendo aí, dentro de tudo isso, uma exaustão emocional. O sacerdote fica emocionalmente exausto. E aí também começam a vir irritabilidade, grosserias da parte do sacerdote, porque ele não está bem emocionalmente por causa do cansaço e do desgaste. Portanto, o sacerdócio é um desafio. E, claro, Jesus falou no Evangelho que se perseguiram a ele, vão perseguir também aqueles que o seguem. Mas, para além dessa compreensão, nós também precisamos compreender que existe em todas as vocações, também na vocação sacerdotal, a exigência de uma perfeição que nós não temos, a tal da idealização. E isso se torna um peso para o sacerdote, porque ele tem defeitos, como todo mundo tem. E às vezes sofre, dentro da vivência do sacerdote, como um desafio, as incompreensões, as acusações diante das falhas, as fofocas e as falsidades do dia a dia, as grosserias, porque se ele procura corrigir, orientar, dizer alguma coisa dentro da lógica teológica, dentro da lógica litúrgica, e aí as pessoas, como estão cheias das suas ideias, elas não aceitam e logo rebatem com grosserias, com críticas, com reclamações e agressões. É comum. Um sacerdote não passa uma semana sem ouvir reclamações. Então, é claro que é importante ouvir. E um dos papéis do sacerdócio no seu pastoreio é ouvir os fiéis, atender, dar conselhos. O povo precisa disso e o sacerdote tem que oferecer isso. Mas é preciso também que nós compreendamos, tirando toda aquela idealização, que nós não conseguiremos dar soluções para todos os problemas das pessoas. Nós não conseguiremos agradar todo mundo. E nós não temos soluções prontas. Até gostaríamos de ter para aliviar o coração de muitos fiéis que às vezes chegam para conversar conosco angustiados. E muitas vezes só nos resta rezar pela pessoa, pedir que ela tenha paciência
e aprenda a suportar a situação e confiar na misericórdia de Deus, porque nós não temos todas as respostas. E espero que o povo já tenha compreendido isso. Está ali para desabafar, mas não necessariamente para receber uma solução pronta, que às vezes nós não temos. Portanto, ser sacerdote, viver essa vocação é um desafio. O padre ouve o problema das pessoas. Os outros sempre procuram o sacerdote como essa referência. E isso é bom. E ele deve fazer isso, como disse. Mas às vezes eu me pergunto, quem ouve os problemas daquele padre? Quem recebe o seu desabafo das coisas que muitas vezes estão no seu coração? Às vezes, a vivência do sacerdócio, ela, como todas as outras vocações, mas a vivência do sacerdócio, particularmente falando desse desafio, ela sofre exigências em cima de exigências. E muitas vezes as pessoas esquecem que ali tem uma pessoa humana, com uma vocação diferente, com um papel diferente, mas uma pessoa humana. E eu gostaria de confessar de público quantas vezes eu acabei também, como quando era leigo, instrumentalizando os padres, tratando o padre como um empregado do sagrado, como um objeto. Eu uso só quando eu preciso. Eu preciso de confissão, eu vou lá. Mas depois que eu saio da casa paroquial após a confissão, eu esqueço do padre. Eu só volto quando der dor de barriga de novo. Volto de novo para confessar. E às vezes ainda saio reclamando porque ele demorou a me atender. Então, às vezes, eu mesmo fiz isso. Instrumentalizei o padre. Usei para receber a confissão, usei para receber a Eucaristia, mas depois não me preocupei com ele. Se ele estava bem, se ele não precisava da minha amizade, esquecia simplesmente. Só voltava depois quando precisava. Quer dizer, isso é usar o outro. Então, o sacerdote, ele não é um super-homem, ele não é a prova de bala, ele não sai voando por aí, ele não é um santo, nem é anjo, é um homem. E há um desgaste no exercício do sacerdócio. E às vezes as pessoas idealizam demais, colocam um patamar alto demais de exigência que acaba desumanizando a figura do sacerdote, a pessoa do sacerdote. Assim como às vezes desumaniza a pessoa da mãe e do pai, que se coloca num patamar tão alto que esquece que essas pessoas têm sentimentos, se alegram, se entristecem, têm limites, não acertam sempre. E isso acaba sendo um desgaste, como é para o pai, como é para a mãe e é para o sacerdote. No livro da editora Paulus, chamado Desgaste na Vida Sacerdotal, da doutora, uma estudiosa chamada Helena Lopes, ela escreve numa estatística do estudo que ela fez na América Latina. 3 em cada 5 sacerdotes das 900 entrevistas que ela fez estavam, em média, com média ou grave esgotamento. Esgotados. Isso já tem até um nome, uma doença, síndrome de Burnout. Por isso, o sacerdócio é um desafio. E ainda tem a própria cobrança que o sacerdote faz sobre ele mesmo. Porque ele é consciente das suas falhas, dos seus limites. E muitas vezes ele gostaria até de melhorar muitos defeitos que ele tem e ele não consegue. Isso também causa uma pressão interior. Por isso é um desafio viver o sacerdócio.
E como disse, eu não falo isso para você ter pena do padre, não é isso não. É para nós pararmos de idealizar o padre e aprendermos que ali tem uma pessoa humana. E, de uma forma geral, em todas as vocações, nós devemos cuidar uns dos outros. Os pais cuidam dos filhos, os filhos cuidam dos pais, o esposo cuida da esposa, a esposa cuida do esposo, os amigos cuidam uns dos outros, o padre cuida dos leigos da comunidade. E estes leigos, a comunidade, precisa cuidar dos padres. E nós mesmos, padres, religiosos, religiosas, precisamos cuidar uns dos outros. O problema que dificulta esse cuidado é o corre-corre do dia a dia, o esfriamento das nossas relações por causa desse corre-corre da rotina. O problema de acontecer o cuidado também são as diferenças que nós temos entre nós. Então, fulano é diferente de mim, então eu já me afasto. Pensa diferente de mim, então eu já me afasto. O problema de acontecer esse cuidado é também as simpatias e antipatias. Se eu antipatizo o sujeito, então então também eu já me afasto. O problema de que não acontece o cuidado também é o nosso egoísmo, que está sempre presente no nosso coração. Eu cuido aqui do meu, você cuida aí do seu. Então cada um fica no seu canto e falta o cuidado uns dos outros. O problema, porque não acontece esse cuidado, também é os nossos defeitos. Eu olho para o defeito da pessoa, então por causa daquele defeito eu me afasto. Nos afastamos uns dos outros. E aí não acontece o cuidado em todas as vocações. E não acontece o cuidado também do padre. Mas, acima de tudo está a graça de Deus. Deus é maior. E é por isso que a igreja ensina uma expressão latina. Ela fala que a ação da igreja é ex opere operato, que significa ex opere operato, a eficácia da ação da igreja, dos seus sacramentos, não deriva do sacerdote e nem de quem recebe o sacramento, mas deriva do próprio Cristo. Ele é quem opera na ação da igreja e no efeito que os sacramentos surtem no povo de Deus. Portanto, mesmo com os nossos limites sacerdotais e mesmo com os limites do povo, toda a ação da igreja, especialmente nos sacramentos, é ex opere operato. É o próprio Cristo que opera. Não depende ou não está atrelada aos nossos limites. É o Cristo que faz a obra. E, claro, o padre é apenas um canal da graça. Mas também, para que essa homilia não pareça um muro das lamentações, é claro que também existe a alegria. A alegria do sacerdote de doar-se, de promover o bem. Isso promove a felicidade do sacerdote. De ensinar e ajudar as pessoas a viverem melhor, quando ele assume o papel do bom pastor, isso é alegria para o coração do sacerdote. De ajudar as pessoas a superarem seus problemas, de cuidar das pessoas, isso é uma alegria para o coração sacerdotal. Outra alegria é celebrar os sacramentos e assim ser canal da graça para o povo de Deus. Isso é uma alegria para o sacerdote. Uma outra alegria é quando ele exerce a sua paternidade espiritual e, por isso, conduz, orienta, restaura vidas. Isso também é uma alegria no sacerdócio. Uma outra alegria que realiza o sacerdote é ver as pessoas buscando viver a sua fé. E quando ele vê que ele está ajudando a pessoa a viver bem a fé que ela está vivendo. Portanto, são alegrias
Mas também nos entristece quando nós vemos alguém que se desvia da fé, que esmorece na fé, porque nós não gostaríamos que a pessoa se desviasse. O cura Darcy, São João Maria Vianney, que nós celebramos sexta-feira, padroeiro dos sacerdotes, dizia: o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Naquela sexta-feira e nesse domingo, eu quero fazer uma confissão pública e dizer que eu sou muito grato a todos os sacerdotes que passaram na minha vida, que me confessaram, que me atenderam em direção espiritual, que me aconselharam. Que Deus os abençoe por todo o bem que fizeram na minha vida. Mas também eu preciso pedir perdão publicamente, porque muitas vezes eu instrumentalizei os sacerdotes que passaram pela minha vida. Eu só utilizei eles para receber a graça, mas esqueci que eles eram pessoas humanas e precisavam também da minha amizade. Então eu peço perdão de público por todas as vezes em que eu instrumentalizei os sacerdotes que passaram na minha vida. Peço perdão a eles. E pior, falei mal, critiquei, resmunguei contra eles. Peço perdão publicamente por isso. E convido a todos a saírem dessa idealização do sacerdócio, para olhar para esses homens como homens de Deus, com uma vocação diferente, que precisam do nosso apoio. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Os nossos sacerdotes estão adoecendo, porque muitas vezes estão solitários nas casas paroquiais. E eu não estou fazendo vitimismo nenhum, e eles também não, nós não somos coitadinhos. Mas como comunidade, como igreja, precisamos rezar por eles e cuidar uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.